Olá, o programa Coisa de Amigo está no ar e hoje vamos falar sobre cirurgias em pequenos animais. E ao meu lado para falar sobre esse assunto está a médica veterinária Adriane Tomimasso. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Simone. Aliás, a senhora é especialista em cirurgias em pequenos animais. Cirurgias de pequenos animais, assim como oncologia e odontologia veterinária também. Quais são as principais cirurgias feitas nos animais? Tá. As mais comuns, logicamente, que a gente encontra em clínica, hospitais, são as castrações, tanto de fêmeas quanto de machos, cães, gatos, em geral. E qual a idade indicada para um animalzinho fazer a castração? A idade ideal, mais ou menos de 5 a 6 meses, até 1 ano, de preferência, né, nessa idade, não antes disso. Algumas vezes a gente está comprando, está pegando animaizinhos de canis, eles já estão vindo castrados, ou seja, eles estão castrando muito precocemente os filhotes, tipo 2 meses de idade. Isso daí o animal ainda nem se desenvolveu bastante e depois isso pode causar problemas futuros para os animais. Pode ser que não é indicado, né? Não é indicado um animal muito novo ser castrado, é a partir dos 6 meses mesmo. Doutora, já que o animalzinho vai ter que passar por uma cirurgia, quais são os cuidados pré-operatórios? Tá. Primeiro de tudo é a higiene do animal. Tá? A gente tem que lembrar que independente da cirurgia que for feita, a gente tem que lembrar que o animal vai ficar de pós-operatório de 10 dias a 15 dias pós-operatórios e nesse período, se ele tiver com pontos, a cicatrização, então ele não vai poder tomar banho. Tá? Então primeiro a gente começa com a higiene do animal. Depois disso, a gente vai para os exames pré-operatórios. Para cada idade do animal e para cada problema ou para cada tipo de cirurgia que o veterinário for fazer, um tipo de exame diferente pré-operatório. Por exemplo, em animais até 5 anos de idade, eu normalmente peço um hemograma completo, função renal e função hepática. Para animais acima de 8 anos, além desses exames de sangue, eu vou poder pedir um exame do coração, que é um ecocardiograma ou eletrocardiograma. Tudo a fim de quê? De prevenir alguma complicação durante o transoperatório, tá? E o pós-operatório, o pré-operatório, tá? Para fazer uma cirurgia o mais segurança possível. Segura possível. Uma curiosidade aqui, existe diferença entre operar um cachorro de porte pequeno e porte grande? Apesar da senhora ser especialista, de você ser especialista, né, doutora Nova, em animais de pequeno porte? Não tem muita diferença, porque a técnica que usa para fazer uma cirurgia de castração num Pinscher e numa Rottweiler é a mesma. Então, assim, não tem muita diferenciação disso. Talvez um pouquinho mais trabalhosa, talvez eu pego um animal mais gordinho, aí a cirurgia fica um pouco mais complicada. Então, a obesidade atrapalha na cirurgia também dos animais? A obesidade sempre atrapalha um pouquinho. Tanto nos homens quanto nos animais? Sempre, porque a gordura atrapalha a gente achar os órgãos para fazer a cirurgia. Né? Uma pergunta, quais são os cuidados pós-operatórios? Na verdade, talvez seja mais importante do que a cirurgia em si também. Tá, vamos dizer assim, uma cirurgia básica de castração ou uma cirurgia de extração de nódulo de pele, essas cirurgias mais tranquilas, tá? O pós-operatório, primeiro de tudo, repouso. Tá? Por que o repouso? Porque o animal acabou de fazer uma cirurgia, estão com os pontos, se ele começar a pular, brincar, jogar a bolinha, os pontos vão se abrir. Vai ter que refazer a cirurgia novamente. Então, primeiro de tudo, repouso. Depois disso, é o tratamento medicamentoso. Logicamente que o animal vai ter que tomar um antibiótico, um anti-inflamatório, um analgésico, muito importante. E se pensando em caso de cirurgia ortopédica, além do repouso, aí que o animal tem que ficar confinado mesmo. E depois disso, a gente parte numa cirurgia ortopédica. O principal para ter um sucesso numa cirurgia ortopédica, vamos dizer assim, uma luxação de patela, uma fratura, é a fisioterapia pós-operatória, para o animal voltar a andar normalmente. Normalmente o pós-cirúrgico, né? Quanto tempo demora esse pós-operatório, esses cuidados que o dono tem que ter? Tá. Cirurgias eletivas, como uma castração, tanto em macho quanto em fêmea, 10 dias pós-operatórios, vai usar uma roupinha cirúrgica, vai tomar um pouquinho de ponto ali, em 10 dias cicatriz, a gente tira a vida normal. Não pode nem andar, nada, ficar dentro de casa, alimentação muda não? Não, alimentação normal, vida normal, né? Os animais, eles têm a recuperação muito mais fácil e mais rápida que o humano. Tá? No dia seguinte de uma cirurgia letiva, o animal já está pulando, querendo a bolinha, querendo sair para passear, mas aí o dono tem que dar uma seguradinha
para a gente fazer a cicatrização e ter o pós-operatório perfeito, tá? Não tem uma complicação. Tá, e assim, isso de eletivo, uns 10 dias. Outras cirurgias, vamos dizer, uma cirurgia de coluna, ortopédica de coluna, são 30 dias. Tá, vai depender de cada cirurgia. Vai depender de cada cirurgia, vai depender de cada animal. E para a gente finalizar essa pauta, anestesia. Qual a importância da anestesia numa cirurgia? A anestesia é essencial, não se faz nenhum procedimento cirúrgico sem anestesia. E hoje em dia, com o avanço da medicina veterinária, a gente tem os mesmos tipos de anestésico usado em humanos, a gente usa em animais. O animal é entubadinho, monitorado todos os parâmetros vitais para não ter nenhuma complicação. Tá? Então assim, todo mundo antigamente, cirurgia, anestesia, o proprietário tem medo, tal. Não, isso acabou, não existe mais. É segurança 100% para o animal. Total, a gente consegue fazer em cirurgia em animais filhotes, como animais super idosos de 15 e 17 anos, sem problema nenhum. Contanto que haja os exames pré-operatórios para saber se o animal vai ter condições de entrar em anestesia e cirurgia. Doutora, muito obrigada. Eu tenho certeza que foi super esclarecedora. Eu adorei conhecer aqui a clínica. Parabéns. Muito obrigada por nos receber. E até a próxima oportunidade. Eles já foram acompanhantes dos nobres na época das carruagens. Pela sua grande resistência, foram escolhidos como mascote do Corpo de Bombeiros nos Estados Unidos e na Europa. Mas foi o charme de suas pintas que lançou a raça ao estrelato no desenho animado 101 Dálmatas, lançado pela Disney em 1961. A pelagem branca enfeitada com pintas escuras é a característica principal da raça. Esse simpático e elegante animal é valorizado pela quantidade e distribuição de suas pintas pelo corpo. Segundo o atual padrão internacional da raça, o animal deve possuir, em média, 50 pintas redondas e negras, que devem estar distribuídas uniformemente pelo corpo. Essas exigências de padrão são apenas para cães que participam de competições ou disposições de beleza. O dálmata é um cão brincalhão e bem-humorado, um ideal companheiro para todas as idades.